Olá, chicos, buenos dias. Vamos para mais uma aula, certo? Hoje com um assunto mais simples, certo? Formas comuns de expressão cotidiana, certo? Expressões do nosso cotidiano, que a gente pode usar mais em nossa fala, tá? Mais em nossa fala. Porém, não se deixa de ser usado também em textos, ou seja, na escrita. Primeiro, enriquece el lenguaje y puede ser muy útiles en narraciones y otros textos, tá? Isso aqui é a função principal. Expressões verbais, ok? Estar mais gerúndio. Estou preparando uma comida, certo? Estávamos escrevendo um texto complicado. Tá? Está, o verbo está, mais o verbo no gerúndio. Ok? Então, essas expressões, elas sempre vão possuir um verbo, ou dois, ou mais. Tá? Segundo, letra B. Verbo ir mais gerúndio. Voy conociendo mejor a la gente. Tá? Ou então, los albañiles van levantando el edificio de demoras. Sin demoras. Desculpa, tá? Sin demoras. Van levantando. Venir más gerúndio. Letra C. Vengo saliendo cada dia más sobre esse tema. Ou então, venimos enterrándonos, certo? Enterrándonos mejor de la situación. Ou seja, verbo venir, ou seja, vir, mais o gerúndio. De andar mais gerúndio. Dois verbos, certo? Expressões verbais. Andan diciendo por aí que não estudam lo suficiente. Isso aí são vocês, tá certo? Que vivem saindo dizendo que não estão estudando o suficiente, tá? Andamos pensando em viajar a fim del año. Vocês novamente, certo? Vocês estão pensando bastante em viajar no final do ano, com a excursão de vocês. Então, são expressões verbais que a gente usa com bastante frequência, tá certo? Letra E. Começar a mais verbo em infinitivo. A expressão começar a. Exemplo. Marta começou a llorar de pronto. Tá? Começar, conjugado, preposição a, mais o verbo no infinitivo. Ok? Ou então, a la tarde, de repente começou a llover muy fuerte. Tá vendo? Outra expressão, verbo conjugado, os dois verbos conjugados com a preposição ao meio, tá? Letra F, echar-se a mais verbo em infinitivo. Marco se echó a correr como um louco. Lembrando, certo? Só reforçando. O verbo, quando eles estão com essa preposiçãozinha no final, se, te, le, nos, certo? Então, necessariamente, na conjugação dele, essa preposição ela vem para o início do verbo, ok? Porque está dizendo o pronome pessoal utilizado, certo? A pessoa que está na comunicação. Letra G. Romper a mais verbo em infinitivo. El niño rompió a llorar desesperado. Certo? Rompió a llorar. Expressão verbal. E letra H, poner-se a mais verbo em infinitivo. Certo? O que quer dizer isso? Jorge se puso a discutir sem nenhum motivo. Poner-se. Verbo poner mais preposição. Ele é um verbo com que ele necessita de um complemento. Certo? Então, se puso a discutir. Poner
é irregular. Ele é um verbo irregular. Então, a gente pode ver muito essas expressões verbais com os verbos mais o gerúndio, certo? Como também com os verbos, a preposição a, certo? A preposição a e o verbo no infinitivo. Detalhe, esses verbos iniciais, que vão iniciar a expressão verbal, eles são verbos que, na sua grande maioria, eles estão conjugados no pretérito perfeito ou imperfeito, tá certo? Pretérito, presente, certo? Pretérito não, gente, desculpa. Presente do indicativo, certo? Tá bom? Então, esse aqui é o nosso assunto. Ele é mais fácil, certo? Só que ele é um assunto que às vezes vocês precisam muito ter essas locuções, ver num texto, em uma comunicação e não entender o porquê, tá? Então, escreve isso aí no caderno que a gente vai para a atividade agora. Bom, essa é a nossa atividade, certo? O que é que pede a atividade? Vamos a escrever uma história de suspenso. Mire as sugerências a continuação e manos a la obra. O que quer dizer? Vocês vão escrever um suspense, certo? Um suspense, uma obra de suspense. Pode ser grande, pode ser curta, certo? Só que o curto, lembrando essas estrofezinhas aqui, tá certo? Essas informações, essas instruções. Existem 4 elementos fundamentais para contar uma história. Primeiro, um argumento, certo? Isso necessariamente vai ter que ter esse argumento. Por que aquilo aconteceu, certo? Ou por que aquilo está se caminhando a acontecer aquilo. Es aquello que de lo que trata a obra, el asunto, el resumen de la historia en un orden cronológico de los hechos. A veces no es lo mismo que el orden en que se cuenta, tá? Às vezes não é da mesma forma que se conta, mas ela segue uma ordem cronológica. Es lo primero que hemos de tener claro para construir una narración y responder a las preguntas. ¿De qué va? ¿Qué es lo que cuenta? Então, esses são os argumentos. O que é que conta? Certo? Por que é que vai acontecer dessa forma? Tá bom? Tem que ter esses argumentos. Segundo, a trama. Es el argumento en orden y en que aparece narrado. Es la que impone la forma que ha de tener la estrutura, certo? A estrutura, a ordem que vai acontecer os fatos. Vamos dar um exemplo, certo? Eu vou contar a história de uma moça que se perdeu numa floresta. Então, primeiro, o que é que deve acontecer? A moça resolveu ir na floresta. Depois, ela chegou na floresta. Em seguida, ela ficou fascinada com tudo que havia dentro daquela floresta. E foi entrando cada vez mais. E por fim, ela não sabia mais onde ela estava e acabou não conseguindo voltar. Entendeu? Uma ordem, certo? É essa ordem que eu vou estipular. Ela pode acontecer dessa forma? Não. Tá? Ela pode não acontecer dessa forma, mas é a estrutura em que eu mantei. A trama vai se manter dessa forma. Terceiro, a estrutura, como eu acabei de falar. É el esqueleto, la trama em sua forma física. Quantas partes, quantas linhas, quantas estrofes, certo? Quantos personagens. Es el mapa físico de uma trama, certo? É tudo aquilo físico. Nessa estrutura a gente vai colocando. Vou ter 3 personagens. Vai acontecer dessa forma, desse jeito. Então, tudo o físico da história, tá bom? E por fim, o suspenso. ¿tá? O suspenso es la forma y el tipo de información que se ofrece a lo largo de la estructura para mantener la atención del lector.
Perguntas como: superará este personagem su mal racha? Sobreviverá? Etc. E são expressões que a gente encontra dentro de um suspense, tá? Dentro do próprio texto. Pueden funcionar muy bien como eje del suspense. Lo importante es detectar el foco de tensión que queremos explotar ou hacerlo, certo? Então, aquele suspense. Se a gente quer menos, então a gente vai procurando termos que levem aquilo a acontecer de forma menor, tá? Se a gente quer um suspense muito, então as expressões que a gente vai usar, as descrições que a gente vai usar, vai ser com que gere cada vez mais esse suspense, certo? Porém, lembrando, é uma coisa que tem que chamar a atenção do leitor, tá bom? É um texto, uma forma que tem que se chamar a atenção. Eu não vou conseguir contar uma história, um suspense, com um coelhinho fofo. O coelhinho fofo fez isso e aquilo. É um suspense. Como é que eu vou tentar desenrolar aquela trama com aquele coelhinho fofo? Certo? De uma forma que chame a atenção de quem está lendo. Ok? De quem está lendo aquele suspense. Então, vocês vão fazer esse suspense para mim no caderno, escrever e me mandar, tá? A foto. Em seguida a isso, vocês vão ler o suspense para mim, certo? Vocês vão gravar um vídeo lendo esse suspense. Lembrem-se, a partir do momento que a gente vai fazer uma leitura daquilo, então a gente tem que expressar. Aquilo foi... a cena está acontecendo de uma forma sombria. Então a gente tem que usar uma voz assim bem sombria. Aterrorizante, a gente tem que usar aquela voz mais apavorada. Triste, a gente tem que ir para aquela tristeza, certo? Então interpretem, tá? Façam essa interpretação. Vocês podem pegar uma imagem, tá? Vocês podem pegar uma imagem e vão narrando a partir daquela imagem. Mas eu quero que vocês façam um vídeo, ok? Eu quero que vocês façam um vídeo. Até a próxima semana. Detalhe, tá? Detalhe. Todo esse texto ele tem que estar em espanhol, ok? Ele tem que estar em espanhol. Primeiro vocês vão me mandar o texto, certo? Para eu ver que foi vocês mesmos que fizeram. E em seguida vocês vão me mandar o vídeo, fazendo essa narração. Pega uma imagem que relacione com a obra de vocês e faça uma narrativa em cima dele, gravem um áudio em cima dele, tá? Usem a criatividade de vocês, ok? Mas lembrem-se das expressões, uma forma de se contar uma história para que chame a atenção de quem está ouvindo, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Lembrando que é uma atividade que requer tempo e concentração. A gente não pode fazer da noite para o dia. Não é uma coisa que eu vou gerar um suspense em 3 linhas. Não, eu não quero um suspense em 3 linhas. Eu quero uma coisa bem elaborada. Só lembrando, vai valer 5 pontos. Ok? Tudo isso vai valer 5 pontos. O texto e o vídeo. Então, caprichem mesmo. Bota a preguiça um pouquinho de lado e caprichem, ok? Eu sei quando vocês querem, vocês capricham mesmo no que vocês vão fazer. Então, façam isso em uma atividade minha também, ok? Certo? Qualquer dúvida, só mandar mensagem e cheiro para todo mundo.